Salve, 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 senhoras e senhores. Estamos entrando no ar com mais um Pifada aqui na nossa Rádio Pachola, 12:09. Estamos na área, né? Até 1h da tarde para falarmos de Grêmio por acá, tá? Acabou de acabar a entrevista do Renato, né? Por isso que a gente começou agora. E temos algumas breves comunicações. Primeiro, antes de mais nada, queria pedir para vocês para deixar aquele like aqui na nossa transmissão, isso é muito importante, isso ajuda bastante no nosso trabalho por aqui. Se puder compartilhar essa live aqui, a live vai estar bem legal, tenho certeza, vai ter bastante assunto. Tô meio desconcertado, confesso para vocês, daqui a pouco eu explico por quê, mas, enfim, né, cara, é da vida, faz parte. @BabtonLeão, boa tarde. Boa tarde, bom dia, né? Eu não almocei. Bom dia, gurizes. Bom dia a Matheus Alpiaz, César Vale, Leonardo Berrer. César, se me permite só pedir desculpa pro Sandro aqui. Sandro, ele reclamou que a gente atrasou. É que a gente estava esperando o rei, o pai de todos, Deus, Portaluppi, terminar a fala, entendeu? E também eu acho que tem um detalhe, Babton, é porque a gente coloca a live no ar um pouco antes e o YouTube vai jogando notificações para as pessoas. E aí ele falou, depois da notificação eu venho para cá e aí demora para começar. Às vezes acontece isso, porque daí o YouTube joga a notificação já para algumas pessoas que estão sempre por aqui, e aí até a gente começar o horário mesmo tem esse gapzinho aí, mas enfim. Só deixar explicado para ele, tá? Valeu, Sandro, fica conosco aí. Cara, vamos deixando o like, vem chegando para nossa live, a gente tem... Cara, final de semana de Grenal, já falamos a semana toda, teve classificação para a Copa do Brasil, final de semana tem Grenal, tem muita coisa para falar, e César, eu me senti representado por esse comentário aqui, ó, eu nem sei, bora seus cadelo, mas é que Diabretes 21 me pegou, vou te dizer, me pegou, bom dia. Muito bom dia, Matheus Pontos da Alpiaz, e aí, velho, cabelo cortado, né, tá na régua, aí a pergunta é justamente essa, é implante, como é que vai o Everton? Certo? Não, meu, ó, pra mostrar pra vocês, ó. A careca continua no mesmo lugar. Não mudou absolutamente nada em relação a isso. A única diferença é que a careca atrás que a gente tinha, é que assim, o cabelo pouco que já se tinha reduziu de tamanho. É só isso. E geralmente quando a pessoa pergunta, tu olha na cara da pessoa, a pessoa diz, cortou o cabelo! Eu gostava muito daquele programa Pergunta Idiota Tolerância Zero, que era um quadro do Zorra Total, não sei quem lembra, que o cara, daí ele, era umas perguntas idiota, e a resposta dele era sempre, não. E aí a resposta era um troço muito absurdo. E eu tenho sempre 3 respostas prontas. A primeira, tirei o cabelo e botei pra lavar. Depois eu coloco de novo. A segunda, não, é sempre aquelas respostas automáticas. Pra vocês eu só mostrei a careca só pra mostrar que tá no lugar. A segunda resposta não, eu fiz um mega hair invisível, vocês que não estão vendo. Tá? E a terceira é também na linha do invisível. Eu passei a tinta invisível no cabelo de uma pintada. É só vocês que não estão observando. Mas, César, tudo isso. Para, por favor. Cuida do que tá falando, cara. Cuida. Só para avisar vocês que toda essa preparação estética não ajuda muito, mas é o que a gente tem. A gente faz pro Grenal. Minha estreia comentando o Grenal. Tô mega ansioso para isso. Tudo só se fala em outra coisa, Grenal. Rapaz, vamos que vamos, Leonardo _ Berrer. E aí, velho, beleza? Fala, Cezinha, Babton da Alpiaz, amigo ouvinte aqui da Rádio Pachola. Eu hoje tô meio para baixo, não almocei ainda, mas por um motivo que o César vai falar daqui a pouco, mas que não vai acontecer, então eu perdi o tempo de não almoçar. Então eu tô com fome e eu vou ter que ficar só 1 hora aí agora com fome. Eu já sou ranzinza, vai ser pior. Já tô avisando vocês. Por favor, vamos só manter uma calma aí, por gentileza, tá? Para não ter muito bom o tipo comentário do Lucas Lanzoni ali, acho que a gente pode usar. Exatamente, aqui, ó. O Lucas, eu tinha botado de relance antes ali. Bora fazer uma enquete curizada. Quem tem a testa maior, ou o Berro da Alpiaz? É o novo espaço de publicidade, né? É o novo espaço de publicidade da Rádio Pachola. A diferença é que o topete do Ober é maior e permite ele ser o Johnny Bravo. Mas a minha testa é maior, gurizada. Lamento informar. E tá ficando cada vez maior, tá? Eu tô tipo o cara do Eu Patroa as Crianças, assim, ó. Tá acabando o cabelo, acabou. Mas aí que tá, eu acho que a minha testa é maior porque a minha... Eu ainda tenho cabelo, tipo assim, o da Alpiaz tem uma testa grande porque ele tá perdendo o cabelo. Se ele não tivesse cabelo, a testa seria menor. Exatamente. Bom, gurizada, seguinte, 12h13. Olha só, a gente fez um vídeo para rede social
A gente falou na live do Pifada, se eu não me engano, ontem, mas do Papo com certeza a gente falou, da possibilidade de falarmos com o Voaden, tá? Falei com o Voaden, a gente acertou, mas ele teve um imprevisto e não pôde estar aqui com a gente, tá? Então, sim, ele iria falar, acreditem ou não, ele iria falar aqui com a gente, mas teve um contratempo, um imprevisto, tanto que ele precisou mudar um pouco o horário e depois falou, não vou conseguir, o imprevisto mesmo, fica para a próxima. Então, o Voaden não vai poder estar com a gente, tá? Mas a gente iria conversar com ele, porque, poxa, é uma figura importante, né? Se fosse um árbitro qualquer, digamos assim, um árbitro, não qualquer, porque daí fica pejorativo, mas um árbitro de iniciante na carreira, né, seria talvez menos importante do que a figura que é o Voaden, que já apitou vários Grenais, para muitos é ainda um dos principais árbitros do Brasil, com certeza um dos principais árbitros do Rio Grande do Sul, tem uma história, muita gente coloca, favorece um lado, coloca, favorecendo o outro, isso já aconteceu com outros árbitros também, enfim, é uma figura muito importante, né, para esse clássico também, certamente. Então, uma piada leve só. Não. Então, não, senhores... leve mesmo. Eu te mando no chat, se você ver antes. Não, é só para explicar, é que o César disse para ele, perguntou se ele estava disponível para entrevista, mas ele não falou que era uma entrevista, né, num canal de entrevistas. Talvez o Voaden achou que era uma entrevista de emprego, sei lá. Para com isso, cara. Olha só, seguinte, e aí não deu certo, foi leve, tá? né? Não deu... Tá, mas é que desnecessário, olha só. E aí não precisa, tá? Esse tipo de coisa. E aí, assim, o Voaden não pôde estar com a gente, mas certamente é uma figura importante, é uma figura que a gente respeita muito, né, o trabalho, e que, de qualquer forma, não pôde estar aqui com a gente não pode falar ao vivo para ele, mas, de qualquer forma, fica a mensagem que possa ser um Grenal tranquilo, possa ser um Grenal de paz. O próprio Renato falou agora na entrevista, eu acho que essa é a grande mensagem, né? Um Grenal de paz, um Grenal tranquilo, fazer um bom clássico, para que a gente possa dar exemplo para o Brasil. E aí, claro, tendo um Grenal tranquilo também dentro de campo, tudo facilita também para o árbitro da partida. Então, é essa comunicação de começo de live. Peço até para quem está aqui com a gente, deixa eu ver quantas pessoas no YouTube. A live está crescendo, a galera está vindo da entrevista do Renato, né? Então, mais ou menos umas 60 pessoas estão por aqui e a live está crescendo. Quem for chegando para cá, se puder escrever no chat, se alguém vier por causa da entrevista com o Voaden para cá, para a gente não ficar muito repetitivo e puder colocar ali no chat, olha só, ele não pôde participar da entrevista, a gente agradece, tá? Então a gente confia essa missão aí para vocês. Beleza? Bom, feita a comunicação, vamos lá então, bora! 12h17, vamos começar a nossa live aqui, falando primeiro sobre a entrevista do Renato. Vocês puderam ver ali, né, Matheus Alpiaz, a entrevista do Renato que acabou há pouco. Uma mensagem, claro que o Renato não ia poder ser muito específico nas coisas que ele fala, óbvio, evidente, né? Mas assim, foi uma mensagem de paz, né, na maior parte do tempo, né, o Matheus Alpiaz. Ele não quer o clima não amistoso, né? Ele até lembrou do jogo do Caju agora, que teve há pouco tempo, que terminou em pancadaria quase generalizada, né? Então o Renato foi nessa linha e eu acho muito prudente isso e correta a atitude do Renato dentro disso. Eu sei que a galera vai lá no chat dizer, não, porque tem que matar esses caras. Cara, olha só, se matar, quem vai fazer isso vai se ferrar. Ferra o time, ferra a torcida, a própria pessoa se ferra pra caramba. Então, vamos tentar deixar a questão de a gente guerrear, e eu não estou no sentido de briga, de pancadaria, mas a gente combater bem esse jogo, combater bem eles, deixando que eles não tomem conta do jogo, para que a gente possa ter o nosso resultado. Eu acho que esse é o ponto. E o Renato deixa muito claro, para mim tem duas coisas, César, permitindo que primeiro ele diz, olha, o time, a ideia era sempre ter força máxima. Não pensei em nenhum momento não ter força máxima. Consideramos isso muito importante, estamos dando o devido valor. Para mim ficou muito claro que ele respeita muito o Inter, está respeitando muito, sabe que o time tem sua qualificação, não é à toa foi vice-campeão brasileiro no passado, mas ele está respeitando muito. E eu acho que o clima lá, mas ele disse assim, tô seguro do que meus atletas podem fazer. Seguro do grupo. E ele vai ser sempre seguro do grupo dele. Esse é o tipo do Renato
eu achei muito engraçado. Ele começou a entrevista poliglota. Não sei se vocês pegaram do começo. Ele começou, se sentou. Buongiorno. Pra quem não sabe o que é bom dia em italiano. Eu gosto. Nada. Assim, ó, ele deu-lhe um botacinho do nada. Do nada. Ninguém perguntou pra ele como é que era em italiano. Ele só largou. Eu achei sensacional. E o lance que eu achei genial do Renato, até pra passar a bola pros guris também, que o Renato terminou a entrevista. Fechou, Renato. Aí ele... Mais nenhuma pergunta? E ficou aqui, ó, rodou um copinho. Tomou? Não? Tá bom. Isso é um fora. Porque da última vez que ele fez mais alguma pergunta e veio no bostaço pra cima da gurizada, né? Então ele fez de novo, mais nenhuma pergunta, todo mundo ficou assim, ih, caralho, agora o que vai acontecer? O que ele vai dizer pra alguém? E ele não falou nada, ele só falou, tá bom então. Hamilton, Léo. Não, eu tô rindo porque junto, né, com a coletiva do Renato, o comentário do Forja de Efesto aqui, que ele lembra o Renato na série Peaky Blinders, pra quem já assistiu, né, que ele diz no meme que o cara diz assim, não, hoje não vamos brigar, eles são tribrigão, não vão brigar porque o casamento, o meu casamento, não sei o que, daqui a pouco passa alguém, trupica nele e sai dando no cara. E eles é igual o Renato pede paz, mas na hora da lateral ele tá na frente do cara, não deixa cobrar, já rola um rebuliço, né, cara. A bola pra tirar a bola, daí já começa o bololô, cara, vai cobrar lateral, ele já puxa o cara. Bem hoje, hein? O cara vai cobrar lateral, ele já puxa o cara pela camiseta, né? Dá aquela seguradinha do cara. O Renato, cara, eu tô nesse mesmo time do Dal Piazza e acredito de todos os gremistas, né? Tem uma música, um samba que diz: quem não gosta de samba, bom sujeito não é. Gremista que não gosta do Renato, bom sujeito não é, né? Tô brincando, né? Mas é isso que eu penso, sabe? Pô, Renato, cara, eu amo o Renato, cara. Obviamente que eu amo a minha mãe erra. Né? Por que Renato Portaluppi não vai errar? Obviamente que ele vai errar, obviamente que ele não vai ter as mesmas ideias que eu, ele não vai concordar com tudo que eu concordo no time, mas tipo, cara, o Renato falou, eu tô ouvindo, entendeu? E na questão do Grenal, gente, se tem alguém que conhece o Grenal, é o Renato, né? Se alguém conhece o Grêmio, obviamente Renato Portaluppi, e quem conhece muito o Grenal é ele. Cara, se a gente pegar o retrospecto, nos últimos 6 Grenais nós não temos números bons. Nos últimos 6 Grenais eram os que o Renato não estavam aí, né? Então, Renato conhece muito, cara, conhece. Às vezes a gente pode chegar com um time meio bagunçado, mas a motivação que muita gente fala que o Renato tem, e que obviamente isso é uma qualidade dele em motivar os jogadores, ele consegue transformar isso, cara. Ele pode chegar com um time bagunçado, mal ajeitado, mas Grenal, ele entende a casa. Ele sabe o que é um Grenal, o que pode fazer dentro de uma casa um Grenal, e ele mantém sempre essa ideia e mantém sempre o time muito bem, né, César? Bah, que agressivo o Lucas Ozoiri agora, cara. Eu gosto. Calma, vamos combinar assim, ó. Mas na hora da gente, não fez, ele tem razão. Não se bota a mãe no meio. Não é uma crítica, é uma formação. Eu disse que amava Renato e a minha mãe. A minha mãe não fez 2 gols em Mundial. Mas qualquer crítica a gente tem que lembrar assim, ó. Mãe é mãe e vice-versa. Vocês não me vêm com botar a história da mãe no meio da conversa. Não. Pode dizer assim, ó. Babton, o senhor fez 2 gols no Mundial? Não, Renato fez. Então respeite Renato Portaluppi. Tá tudo certo. A gente troca só a pessoa. Segue o baile, César. Léo Oberher, a dona Shirley fez 2 gols no Mundial? Não. Não, mas ela fez eu, né? Que é muito mais importante. Muito bom. Exatamente. E o Renato, Léo? Renato é uma grande figura, né? Parte do folclore, não só do Grenal, não só do Grêmio, mas do próprio Rio Grande do Sul. E a gente vai ficar aqui chovendo no molhado, elogiando, falando, obviamente, das maravilhas que o Renato já fez pelo nosso time. E é claro, a gente também critica bastante ele por muitas coisas, mas é inegável a experiência que ele tem. Vai ser o primeiro Grenal dele, né, nessa 4ª passagem pelo clube. Assim como do outro lado também vão ter muitos estreantes. Do nosso lado tem muitos estreantes também. Eu acho que o fato de nós termos o Renato na Casa Mata vai conseguir transmitir para os jogadores que ainda não jogaram Grenal como é jogar Grenal. Claro, vamos lá, o Luiz Soares, por exemplo, já jogou grandes clássicos, mas nunca chegou perto de um Grenal. Mesmo que Nacional e Peñarol seja um grande jogo, e seja talvez mais próximo de um Grenal do que os outros clássicos que ele disputou, Grenal continua sendo Grenal. O próprio Vina, quando jogou Ceará e Fortaleza, a gente tem o próprio Carbacho, que jogou Nacional e Peñarol. Então, ter o Renato aqui, que não só como ídolo é realmente parte da história do Grêmio, ter ele na Casa Mata vai transmitir, de fato,
essa vontade, esse desejo. Grenal não se joga bem, Grenal se ganha, independente se joga bem, se joga feio, se não faz gol, se faz gol, o importante é ganhar o Grenal e o Renato sabe disso. Boa, gurizada. Talvez a título até de informação, não sei se tem lá muito debate em cima disso, né? Mas vamos lá, o Carbacho foi convocado para defender a seleção uruguaia, tá? Nas datas FIFA de 24 e 28 de março. Os jogos serão na Ásia contra a Coreia e Japão, tá? E aí, a princípio, ele desfalca o Grêmio no segundo jogo da semifinal do Gauchão. Vamos ver aí o que vai acontecer na sequência, porque o Vidiaçante tem uma sequência agora, teve alguns jogos, teve uma boa atuação, tem o PP que joga por ali, o meio-campo Pitel, Cristaldo, Vino, Soares, todo mundo se acertando. Então vamos ver o que vai acontecer na sequência com o Carbacho, que vai ficar fora pelo menos aí de um jogo da semifinal do Gauchão, tá? Algo que talvez tenha um pouquinho mais de conversa seja a questão do interesse do Porto em Jefinho. Olha que loucura. O Porto assinou com uma possibilidade, tá? Fez uma consulta, assinou com uma possibilidade de um pagamento de 10 milhões de euros, né, pelo Jefinho. O Grêmio falou que se vier uma proposta nesse sentido, não vende, né, 10 milhões de euros. Mas o Porto já assinou com essa possibilidade. Tá aí, né, o Matheus Dalpiaz, um garoto da base, Jefinho, se eu não me engano, 16 anos, que, poxa, a gente nem viu jogar direito, né, e os caras já estão em cima do Jefinho. Ele é um talento muito importante da base do Grêmio, assim, o pouco que eu não vi muito dele, tá? Vou confessar bem pra vocês, eu não vi muito dele, mas o pouco que eu vi já me anima, porque ele tem muita personalidade para um gurizão de 16 anos. Óbvio que o problema de 16 anos, comparar com os caras de 20 e poucos, que estão jogando até os 30 anos, no primeiro encontrão ele voa, entendeu? Ele tem o mesmo porte físico hoje do Gabriel Silva, assim, e isso é o demérito do Gabriel Silva, não do Jefinho. O Jefinho tá na idade, tá certo. Mas, guris, vamos lá. Eu acho que o Grêmio tem que dar uma segurada. Conversa bem com o empresário, olha, cara, a gente tem projeto para ti no futuro, ele tá vinculando aos poucos o time principal, então, não vai agora, quem sabe nós vamos depois e tal, rendendo à frente, ou realmente tu não tendo o espaço que a gente quer te dar, aí tu sair tá tranquilo, mas ele tem 16 anos, tu perdeu o cara já com 16 anos, é complicado. É arriscado tu perder. Então, melhor, conversa bem com ele. Evita o que aconteceu com o Diogo Rosa, evita o que aconteceu com o TT, com esses caras que saíram muito cedo da base. O Diogo Rosa, por exemplo, tá no Bahia. Né? O Grêmio perdeu a grana que acharia que ganharia na frente com o Bahia. Podia ter utilizado muito mais ele, seria com certeza um monstro de um talento, porque jogava já muita bola desde cedo, podia ter sido muito melhor aproveitado aqui. Não queremos perder os talentos tão cedo, né, gurizada? Muito se fala, né, Léo, que os guris da base do Santos com 16 anos já estão jogando, os nossos nem estão jogando, já estão sendo vendidos, que loucura, né? Pois é, mas é que o Santos também coloca muitos garotos, primeiro porque funciona, são bons jogadores, né, invariavelmente, e pela necessidade, né, o Santos historicamente não é um time que faz grandes contratações, e quando contrata, ainda contrata mal para chuchu, né, então o Santos usa muito essa garotada, forma muito bem os atletas, porque desde sempre teve uma categoria de base muito boa, e não só no material humano, mas na estrutura, no formato, na ideia de pensar futebol. Então, o Santos ele é muito atrativo quanto a isso, mas o Grêmio ele está se estruturando. Eu acho que é importante a gente destacar que nos últimos anos houveram melhorias no CT, houveram melhorias nas instalações das categorias de base, no CFTL Dourado. Então, é importante a gente investir nisso, entender, para que a gente possa formar os jogadores aqui e fazer o que o Santos faz, que é colocar eles para jogo. Quando não dá, bom, a gente tem uma baita de uma vitrine aí para vender os jogadores e conseguir dinheiro, porque é muito difícil a gente conseguir equiparar através de patrocínios e cota de televisão, muitas vezes o que ganham aí os times do eixo Rio-São Paulo. A nossa saída é vender jogadores. Então, invariavelmente, a gente acaba se desfazendo de alguns. Claro, eu gostaria muito de ver o Jefinho jogando com a camisa do Grêmio. Claro que sim. Ele me parece um bom jogador. Mas com 16 anos,
N jogadores parecem ser bons jogadores. E não tô aqui fazendo uma crítica pro guri, não é nem isso. É só um fato. Lincoln, por exemplo, com 16 anos, a gente achava que ia ser o novo Pelé. E olha onde ele tá agora, que tá conseguindo engrenar lá no Fenerbahçe. Então, é difícil a gente cravar agora com 16 anos. Pô, esse cara é craque, maravilhoso. É muito, muito difícil disso acontecer. Então, cara, sinceramente, se vier uma boa quantia por ele, um abraço, seja feliz. A gente te deseja toda a sorte do mundo. Retorne pro Grêmio um dia. Mas é difícil de não segurar, se vier pelo preço justo, tá? É legal que daí vem agora um torcedor do Corinthians aqui. Pelo amor de Deus, Soares já foi, mas mesmo assim 3-0 pro Grêmio, põe no DVD. Ai, cara, eu acho que tu tá certo e tu tá errado, né? Tu tá certo em provocar eles, obviamente, mas tá errado, né? Desculpa, Rodrigo, Soares já foi? Como assim já foi? Pô, calma, né? Vamos lá. Tem brasileiro esse ano, hein? Tem campeonato brasileiro esse ano e a gente vai se encontrar. Babiton, Jefinho. Cara, eu acho é complicado. É complicado vender o jogador muito cedo, sem jogar no time principal. Mas tem vários fatores que a gente tem que analisar. O Grêmio hoje precisa de grana. Né? A gente tem que lembrar sempre disso. Eu gosto muito de falar, sempre lembrar isso, o torcedor do Grêmio não entrar naquele limite que o Grêmio tá tri bem. Não, o Grêmio não tá. Segunda coisa, o jogador pode render frutos lá na frente? Pode, se for vendido agora e não estrear no time principal e tal. Mas fica faltando, né? Para nós torcedores, né? Fica faltando. E às vezes o jogador quer jogar também. E às vezes ele sente que ele tem condições de jogar. E às vezes tem um quesito que a gente já passou, tá? Que é empresários, né, meu? Isso é um problema. Isso é um problema. Depende do empresário que o jogador... que representa o jogador, né? Dependendo desse empresário, dependendo da bola que o jogador joga na base, a gente encontra um problema que é muito difícil de lidar. Muito difícil de lidar, porque, por exemplo, hoje a gente está esperando aí o Zinho ganhar oportunidade, o Rubens, né, esses meninos que estão ali já esperando há algum tempo, e vem mostrando um bom material, um trabalho para ganhar oportunidades. Mas se o Jefinho é craque, tem que jogar. Eu concordo, né, que se ele é craque, ele tem que jogar. Mas acredito que mesmo para um craque, é difícil, né, tu botar ele no meio dos caras, que nem o Dalpias falou ali, a questão de, cara, o encontrão do corpo é diferente. É muito diferente. Então, eu acho que tem que ter cautela. Quando é craque, estreia cedo. Quando o clube precisa pra caramba, por exemplo, assim, ó, vamos dizer que a gente tenha... tem o outro meia da base que é muito bom, Ronald, né? Ronald Falcão. Isso, que é muito bom. Que é irmão do goleiro também. Nós temos vários meias. Daí, se esse guri for extra classe, né? Vamos dizer que ele seja. Nós vamos tirar os meias titulares para colocar ele? Não, vamos segurar, vamos dar tempo ao tempo. Obviamente, não vamos deixar ele estrear com 24 anos, né, César? Mas vamos dar tempo. Eu acho que tem que segurar, cara. Acho que tem que conversar bem com um empresário, ver o melhor plano, se ele é bom jogador mesmo, esperar, porque sair daqui sem jogar, fica faltando, né? Fica faltando. Eu queria muito ter visto o TT jogar. Queria muito. Boa. 12h32, gurizada. Surgiu um vídeo de um recorte da entrevista do Luis Soares para o pessoal da Placar, é isso, né? O pessoal da Placar. Sim, isso. E aí ele fala que fiquem tranquilos, torcedores do Grêmio, porque em todos os clássicos que eu joguei, eu marquei gol, né? Então, todos que eu joguei, eu marquei gol, né? Gozo, né? E ele falou assim, é uma responsabilidade que eu preciso assumir. Eu estava falando ontem com uma pessoa, eu falei assim, olha, o quanto que um profissional precisa ser confiante do seu trabalho para chegar assim, em outras palavras, né? Falar assim, ó, eu sou o cara. Eu sou o cara. Porque todos os lugares que precisaram de mim, eu dei conta do recado. Estou falando isso antes de um clássico e assumo a responsabilidade de ser o cara de novo. Tipo assim, cara, pode dar errado? Pode dar errado. Porque futebol é aquela coisa que a pouco... Pelo amor de Deus, queira que não aconteça, mas vai que acontece alguma coisa com ele no início do jogo e ele não consegue continuar, né? Tomara que não aconteça, pelo amor de Deus. Mas assim, pode acontecer, né? Pode, e ele passaria o jogo sem marcar gol, né? Que ele, entre aspas, prometeu, ou pelo menos se comprometeu. O cara tem que ser muito confiante, né? O cara tem que ser muito, sabe,
eu sou o cara e eu resolvo para o negócio acontecer. E aí, assim, olha só. E pra ele falar assim, pode ficar tranquilo, né? Eu acho mais o tom que ele fala é tipo assim, não diz assim, não, tô prometendo. Ele diz, torcedor do Grêmio pode ficar tranquilo que em todos que eu joguei eu fiz gol. Na entrevista de apresentação dele, né? Ele ainda brinca, né? O que eu posso prometer é companheirismo, né? Vontade, trabalho, e gol. E golless. Ele fala assim, tipo, eu vou fazer gol. Eu sei que eu vou fazer gol porque eu sou o cara, né? Ele não tem... é tão foda essa relação, porque, assim, ele não tem esse lance de ser o cara, né? Ele não tem esse lance de ser o cara no dia a dia. Ele é parceiro de todo mundo, pelo menos brinca com todo mundo, fala com todo mundo, bem de boa. Ele é um cara tranquilo, normal. Agora, quando fala do trabalho, o pessoal focou no trabalho. Não, no trabalho, passa para mim. Dá para mim que resolvo. Dá pro pai. Ele fala mais ou menos isso, né? E aí tem alguns números, dele em clássicos, né? Que ele já jogou pelo mundo. O que foi? Não, o Lanzoni tá muito bem hoje. Ele botou aqui, ó. Um jogador que ganha 7 milhões não pode ser lesionado. Daí, não pode se lesionar. Daí ele bota o nome de quem falou que foi o Leonardo, né? Leonardo Berrer. Leonardo Berrer, exatamente. Olha só, clássicos pelo mundo. Nacional, quando ele jogava por lá, contra o Peñarol. 2 gols em 2 jogos, uma vitória e um empate. Contra o PSV, quando ele jogava no Ajax. Até não sei quanto foi na hora o que aconteceu, né? Mas enfim. Contra o PSV. 5 gols e 2 assistências em 7 jogos, ou seja, 7 participações de gols em 7 gols, né? Quando ele jogava no Liverpool, eles estão considerando 2 clássicos aqui. O clássico do norte da Inglaterra, né? Liverpool contra United, 2 gols e 2 assistências em 7 jogos. Então ele marcou gol no clássico contra o Manchester, mas não em todos os jogos. Ele não teve, né, participações em todos os jogos, mas marcou contra o Manchester. Contra o Everton, foram 5 gols e 4 assistências em 6 jogos. Então, 9 participações de gol em 6 jogos. Pelo Barcelona contra o Real Madrid no El Clássico, 11 gols e 3 assistências. 11 gols e 3 assistências contra o Real Madrid. Isso são 14 participações de gols em 15 jogos. E pelo Atlético contra o Real Madrid no Clássico de Madrid, fez 1 gol, né, em 3 jogos. No total, ele tem 26 gols e 11 assistências, ou seja, 37 participações de gols em 40 clássicos. Ele marcou em todos, marcou contra todos, mas não em todos os jogos. Muitos ele também foi muito importante taticamente, né, o Baton? Cara, e ele vem mostrando, até diz aqui nos comentários, né, que, tipo, ele pode não fazer gol, aqui o Ricardo Mar diz assim, não será o primeiro nem o último Grenal do Pistoleiro, então ele pode não fazer gols, mas pode desequilibrar dando assistência, e ele vem fazendo isso, né, ele vem fazendo isso. Também antes tinham perguntado que se é verdade que ele é um dos maiores assistentes do futebol mundial, e ele é, né, e no Grêmio, nos últimos jogos, ele marcou 1 gol, nos últimos 2 jogos, por exemplo, mas ele participa com assistência, né? Sempre tem assistência do Soares. E com a movimentação que esse time do Grêmio vem fazendo, né, César? Com o Vina entrando bastante na área, com o Cristaldo aparecendo, que foi no caso dos 2 últimos jogos, o Vina faz o primeiro gol contra o Novo Hamburgo na posição do centroavante, né? E o Cristaldo pisa na área e recebe assistência do Soares. Ele pode não fazer gol, mas ele desequilibra ou na assistência, ou, claro, cara, num modo muito mais simples, que às vezes é mais difícil de ver. Mas o Soares contribui para gol sem a bola. E eu não tô falando aqui, tu tá falando coisa, é o Soares. Não, cara, o Soares é um jogador do tamanho que ele é por isso. Porque ele contribui fazendo gols, dando passe e às vezes até sem a bola. Então eu acho sim que ele vai, obviamente que ele vai ser uma figura desse Grenal, né? Vai ser o Grenal do Soares, né? Provavelmente. Vai ser chamado, eu acho, né? Todo Grenal fica chamado por um nome, né? O Grenal do Trator, o Grenal do não sei o quê, o Grenal do 5x0, esse aqui vai ser o Grenal do Soares. Esse tem tudo para ser também o Grenal dos estrangeiros e dos estreantes, né? Tem muitos estrangeiros, tem muitos jogadores que vão jogar a primeira vez clássico Grenal, né, Dalpiaz? Também tem essas questões aí. E minha preocupação maior do Grenal é o que o Gabriel trouxe ali, né? Tio, os morangos vão bater, só cuida. Eu tenho essa preocupação dele, e eu falo isso há muito tempo, que a minha preocupação é os caras chegar para quebrar. Um Soares, um Cristaldo, um Bitelo, os caras estão se destacando hoje no Grêmio, daqui a pouco o Vidiaçante, chegar para quebrar. Eu tenho essa preocupação, tá? Por mais que o Renato tenha
levantado novamente, o clima de paz, não ouvi nada sobre o Mano Menezes ter comentado alguma coisa. O fato, e a gente sabe, e já comprovamos mais de uma vez, o Soares é decisivo. Por onde ele passa é decisivo. E tem um outro incentivo, né? O Pix cai na conta dele se ele fizer gol em Grenal. Então ele tem bonificação por isso. Já vai estimular mais os guri. A gente tem mais um ponto aqui para ressaltar, se eu te passar, Léo, que é o seguinte. Só uma correção, porque assim, até onde sabe, já chegou no vestiário o vídeo do Soares dizendo que pode ficar tranquilo. Nós teremos garantidos 3 clássicos esse ano, tá? Poderão ser 5 clássicos, poderão ser até 7 clássicos esse ano, tá? O Soares em todos os... por exemplo, um agora, né? Domingo, 2 garantidos no Brasileiro. Se chegar às finais, semifinais ou finais do Gauchão, mais 2. E Copa do Brasil, mais 2. Seria isso. Aí dá 7. Tá? A grande questão, guris, e eu acho que o ponto principal aqui é, ele, se não for nesse, em algum ele vai ser. Isso é fato. Em algum ele vai ser. Tá? Ele já arranca com o mesmo número de gols do Grenal que Guerreiro. Ele inicia o jogo, ali, tapita o árbitro, começa o jogo, já estamos igualado. Agora, guris, principal, né? O Grêmio precisa tomar muito cuidado com o Soares, mas principalmente eu quero muito, mas muito mesmo, que o Inter tome muito cuidado com o Soares. Você fique preocupado com o Soares o tempo inteirinho. Não deixe o Soares jogar. Marcação dupla. Babiton, marcação dupla. 2 coladinhos nele. É isso que eu quero. Porque o grande fundamental do Grêmio não é bola no Soares para ele fazer gol. É a movimentação que ajuda todo o time. E se tiver 2 na marcação do Soares, alguém vai sobrar sem ninguém. E aí é quando a gente vai castigar. Se o Diego Souza não entrar, né? Porque quando o Diego Souza entra, ele fica tentando só tocar no Soares. Vocês já notaram isso? Sim. Toda bola ele tenta o Soares. É toda bola, não tem. Quer se consagrar, né? Léo? Eu só ia comentar rapidinho ali, o Dalpiaz no início da explanação comentou da questão da violência, né? E a gente pode fazer aqui brevemente antes de ir para o mano a mano, uma breve comparação aqui dos 2 times. O Grêmio tem Kahneman, que querendo... Vamos imaginar um cenário de briga, tá? Kahneman mais bate do que apanha, Luiz Soares mais bate do que apanha, Vina, eu acho que bate muito mais do que apanha. Do lado de lá só tem o mercado, então se for se descambar pro boxe, não vai acontecer o que aconteceu com o Paulo Miranda, né? A gente vai ter uma galera que acerta soco. Ai, meu Mas Deus, eu acho, sabe que eu não tenho essa impressão do time do Coirmão de ser um time violento. Não tem. Eu sei que clássico, obviamente, né? O Jeromel, que é um cara que não bate, né? Num Grenal, uma vez batendo o D'Alessandro, foi expulso no primeiro tempo, né? Num dos seus primeiros Grenais, né? Mas eu não vejo. Claro, o mercado, por ter o perfil argentino, né? É um cara que provavelmente, e por ser zagueiro, vai chegar mais forte, mas eu não tenho esse perfil, assim, por exemplo, de um time mais pegador e que só se for, e o Mano também é um cara que não tem muito esse perfil, e é nosso. Então, tipo, não tem muito, eu não acredito que vão ser, não acredito não, eu não quero acreditar nisso, né, que vão ser instruídos a bater, acho que não, tomara que não. Como já foi citado ali antes, vamos fazer um mano a mano, então, para fechar, muitos lugares estão fazendo, né? Não. Renato a Renato. Renato, pode ser, então. Mano a mano aqui não. Se vendeu pro outro lado, o problema é dele. Renato na Pachola. Ah, entendi. Muito bom. Eu não tinha gostado, mas agora eu entendi. É legal, é bom. Renato na Pachola. Perfeito. Vamos tentar fechar o time do Grêmio, então, gurizada. Vou fazer aqui, ó. Grêmio. O Léo não entendeu ainda. O Léo não entendeu ainda, né, Léo? Vamos dar. Exatamente. Vamos lá. Grêmio, então. O goleiro, possivelmente Adriel, isso? Sim. Ou não? Adriel? Sim. Uhum. Desculpa se botar o Breno no Grenal, depois o Adriel ter jogado 3 jogos seguidos aí, a gente tem que dar um catiro-papo no Renato, né? Tá, então vamos lá. Adriel, lateral direito, quem é que deve ser o titular? O JP mesmo ou o Fábio volta? JP. Tá, nós estamos fazendo agora o Renato, estamos escalando o Grêmio. Primeiro é legal, primeiro escalar o Grêmio, escalar o Inter, depois a gente só compara. Perfeito. Porque senão fica aquele negócio tipo, mas aí o primeiro volante e o lateral. Não, tranquilo, perfeito. Então já decide agora. Tá correto, César. E o esquema vai ser muito parecido, tá? Vamos 4-1-3-2, tá? Isso aí, esse é o esquema. Isso aí, pode ser. Adriel, João Pedro, então, né? A dupla de zaga deve ser o que? Bruno Alves e Kahneman? Isso. Yes. Bruno Alves.
Kahneman e o lateral esquerdo? King. Ele mesmo. Reinaldo? É o Reinaldo. Primeiro volante. Quem é que a gente deve ter? O Vilha? Santi. Eu acho que vai ser ele. Cara, Vilha o Carbajo, ou o PP ou o Carbajo até foi poupado no último jogo, pode ser que jogue o Grenal. Mas não adianta, meu, o Vilha Santi tá incomodando muito o Renato para ser titular, incomodando sem ficar cobrando ele, jogando bola dentro de campo. Né? Jogando bola, hein? Pois é. Eu Então, acho que vai sobrar o Carbajo, hein? Eu acho que vai sobrar o Carbajo. PP é jogador de confiança do Renato. Eu não sei se ele não vai fazer sobrar o PP por causa da condição física. É outra coisa que pode ser. Não, mas beleza. Mas como a gente não tem informação, o que vocês acham? A gente trabalha com o PP, então? Porque, cara, o PP saiu caminhando normal. E ontem a notícia é de que não preocupa e que vai estar relacionado. Cara, eu acho que se tiver 0,5% de qualquer coisa pro PP se lesionar, não vão colocar o PP. De novo, o Grenal só vale questão anímica, não vale nada na classificação. Vamos poupar o cara. Tá, não, beleza. É Beleza. Eu formaria um meio campo assim, ó. Vilha Sante, tá? Carbacho, na linha de 3, né? Pitelo, que não sai do time, e Cristal. Né? E aí na frente, Vina e Soares. Eu faria mais ou menos assim. O que vocês acham? Tem alguma coisa que não fecha aí? Só repete o trio de meia, César. Do meio para frente, Vijaçante primeiro, aí Carbajo, Bitelo e Cristaldo, Vina e Soares. Porque daí eu tô colocando o Carbajo no lugar do PP por conta dessas coisas que a gente conversou, né? Então, isso aí o Grêmio. E agora, vamos lá, eles. Como é que vem? Kehler, eu acho, né? Kehler. Isso. Kehler. Bustos, lateral direita, Bustos. Vitão e Mercado. Vitão. Acho que a ordem inverte ali, mas eu acho que inverte. O Mercado originalmente era lateral direito, né? Então acho que o Mercado pela direita, Vitão pela esquerda. Mercado, Vitão. René. E René. Aí, primeiro volante. Aí que começam as dúvidas, né? Como é que o Mano vai formatar esse time aí? Baralhas ou Johnny? Baralhas? Eu acredito que o Mano vai jogar com o Baralhas por ser mais experiente, não vai querer botar o Johnny. O Mano é também um treinador que sempre gosta de contar com a experiência e é um jogador que ele pediu a contratação, né? E um parênteses, tá? Eu vou fazer aqui um achômetro total. Eu acho que jogam Johnny e Baralhas. Mas aí não serve pro Mano a Mano. Mas eu acho que o Mano Menezes vai fazer isso, vai jogar com os dois. Johnny, Baralhas, o Alan Patrick joga, Pedro Henrique joga, Wanderson joga e Depena. Então só se o Mano for surpreender. Eu acho que a gente segue a outra, porque esse é um achômetro do Léo César. Porque assim, ó, Depena, eu acho que com o Mano ele não jogou pelo lado do campo, só por dentro. Até não jogaria, mas seria com dois volantes, faria um 4-4-2 mais não, mas é o que o Mano não vem jogando também, né? Sim. Só quando ele bota o Pedro Henrique e o Wanderson, né? Pois é. Ou talvez ele pudesse fazer assim, ó, um primeiro volante, e aí Depena fazendo um pouco mais o lado esquerdo, não bem pelo lado, mas um pouco mais o lado esquerdo, um pouco avançado, e o segundo volante, que no caso seria o Johnny, o Alan Patrick um pouco mais centralizado, Pedro Henrique e Wanderson. Acho que pode ser algo mais ou menos por aí, velho. Eu também acho, mas aí pra gente fazer o mano a mano nos complica. Não complica não, sabe por quê? Tu bota assim, ó, Baralhas, tá? Baralhas. Johnny, eu sinceramente eu não sei como é que escreve o nome do Johnny, eu acho que é assim. Johnnny. Johnnny, beleza? Johnny. Alan Patrick e Depena. E aí na frente o PH e Wanderson, tá? Porque daí PH e Wanderson a gente pode comparar com a dupla do Grêmio, o Baralhas vai ser o comparado com o primeiro volante, e aí resta a gente encaixar os três meias ali. Resta a gente encaixar os três meias. Só recapitulando, Johnny, Alan Patrick e Depena? Johnny, Alan Patrick e Depena, isso. Baralhas, Johnny, Alan Patrick, Depena, PH e Wanderson. E aí com um plus, o Bustos bastante fincado lá na frente. E aí por isso que eu acho que entra o Johnny. Assim, vamos só pro mano a mano. Acho que o esquema deles a gente pode deixar pra depois, só pro mano a mano. Não, e o lance é o seguinte, meu, nunca, ou quase nunca, a gente vai ter um completo espelhamento de times. Sempre vai ter uma adaptaçãozinha ou outra. Eu acho que dessa maneira que a gente colocou, pode ficar um pouco mais tranquilo de adaptar, tá? E o Douglas deixou claro aqui também nos comentários, né? A ordem do mercado não altera o produto, então tá tudo certo. Então tá aqui, ó, já favoritei os dois aqui, e vamos colocar, então, a primeira comparação. Adriel
e Kehler. Adriel e Kehler. E aí, bicho? Tá, antes de apanhar, tá? A gente vai, por exemplo, no Renato. Por exemplo, quem eu acho melhor ou quem tá melhor no Gauchão? Quem tá melhor, porque o jogo é daqui 2 dias. Eu acho que é quem tá melhor, né? Quem teve melhor no campeonato até aqui, certo? A gente pode considerar o peso, tipo assim, 50% do que a gente vai avaliar é o histórico, 50% o que é o momento. Eu só discordo do OPA, só um minutinho. Eu só discordo dessa ideia porque o histórico não vai entrar em campo e a gente tá falando de um jogo único. Se a gente pegasse a história dos jogadores, até vai. Mas aí é minha opinião, tá? Mas o temor dos Colorado é o histórico do Soares. Mas mesmo sem histórico, ele é titular em qualquer Renato. Não, mas é que daí a gente tá levando muito pro histórico do confronto também e tal. Porque histórico recente por histórico recente dá para comparar. Todo mundo praticamente jogou esses primeiros jogos. Eu acho que assim, claro que, óbvio que tem uma questão de histórico pendendo também, mas é muito momento, né? É muito momento que a gente avalia. Nesse caso, e também acredito que pelo histórico, eu acho que o Kehler ainda está acima do Adriel. Ainda. Também. Acho que o Adriel, né? Por mais que ele esteja bem, é muito recente. Acho o Adriel até melhor goleiro que o Kehler, mas pouca mostragem por enquanto. Então, por isso, eu boto no Kehler. E também lembrando, tá? Porque a gente já encaixou, já espelhou os times. Não vamos pensar na tática, tá? Porque, por exemplo, o Bustos que é o próximo, né? O Bustos ou o João Pedro. Tem características parecidas, mas tem muitas diferenças também. Então, meio que jogador por jogador, quem tá melhor era isso, tá? Bora. Vamos lá, Kehler, vamos lá. Cara, Bustos e João Pedro, por mais que eu esteja bem surpreendido com o João Pedro, assim, pelo que ele tá apresentando, acho que é Bustos, né? Sim. O ano passado achei uma contratação sensacional do Inter. Foi muito bem no mercado, sem ser o zagueiro, mas muito bem para achar esse cara. Então, eu acho que é ele. Aí a gente tem uma complicação, tá? A gente tem uma complicação porque, por exemplo, pelo lado direito da zaga, a nossa zaga ficaria batendo, né? Mercado e Bruno Alves, e Vitão e Kahneman. Seriam essas as comparações. Neste caso, eu acho que Mercado e Kahneman, né? Mercado e Kahneman seria a zaga. Mas o Vitão não tem como tirar desse contexto. Eu não sei se eu não faria uma zaga Vitão e Kahneman. Não seria mais coerente? O que vocês acham? Eu botaria o Vitão pro lado direito. Simples. Vitão e Kahneman. Faria um Vitão e Kahneman. O que vocês acham? Pode ser? Pode. Se podemos adaptações, lindo. Mas é que essa adaptação eu não discordo de vocês, que eu acho que se fosse entre os 4 zagueiros, a gente pegasse 2 para ser a dupla de zaga, para mim seria isso, entendeu? Isso aí. E aí na lateral esquerda, por mais que eu goste também do Reinaldo, cara, eu sempre gostei bastante do René. Particularmente eu vou de René, não sei vocês. Eu vou de Reinaldo. Assim, olha só, a gente tá avaliando até aqui, tá? Os dois jogadores comparados, eu sempre gostei antes de programa mais do Reinaldo. Sempre. Mas até agora, eu acho que o René apresentou um campeonato mais estável do que o Reinaldo. Porque o Reinaldo tá oscilando, porque começa um time todo novo, então o meu voto vai no René. René 2-1 por enquanto. O René sempre foi mais estável, tá? E aí eu tô pegando histórico pra justificar por que ele está estável. Ele sempre foi estável. Tá? Ele sempre foi ele sempre foi nota 6, né? Tu nunca teve ele um 8, mas Isso, nunca teve ele um 4. Entendeu? Exato. Então, eu considero o René. O Reinaldo ainda está oscilando. Ele está melhorando. Mas para mim ele ainda está oscilando. Claro, readaptação, time novo, colegas novos, esquema novo. Isso faz sentido. Sim. Tá. Então, por enquanto, Kehler, Bustos, Vitão, Kahneman e René. Só o Kahneman entrando nessa defesa que por enquanto é deles, tá? E vocês estão vendo que a gente não está sendo nem um pouco clubista aqui, gurizada. A gente está, debatendo nomes. Bom, aí a gente abre a meia cancha, deixa eu lembrar aqui como é que tá posto. O embate é Vidiaçante e Baralhas. Bom, aí não tem muita comparação, acho que é Vidiaçante, né? Sim! Próximo. Perfeito, Vidiaçante. Aí, vamos lá, vamos tentar encaixar os embates aqui nessa meia cancha, tá? Porque ficou 3 contra 3. Deixa eu ver, Johnny, Alan Patrick e Depena. E Carbajo, Bitelo e Cristaldo. Eu compararia Johnny e Carbacho, tá? O Alan Patrick com Cristaldo
e o Depena com Bitelo. Eu comparo por questão de características pouquinho mais aproximadas, assim. Pode ser? Tá. Mas olha só, se a gente vai seguir a linha... Vai dar merda. Mas se a gente vai seguir a linha de pensar, que nem a gente tá fazendo, pega entre os 6 que a gente tá selecionando, a gente vai selecionar os 3, eu mudaria um pouco. Eu colocaria Bitelo, Alan Patrick e Cristaldo. Bitelo, Alan Patrick, Cristaldo. E aí, Jesus Cristo marca. Pois O Bitelo tem o segundo volante, cara. O Vicente vai marcar de origem. Eu tô fechado com o A gente tá tirando ponta direita pra fazer de primeiro volante. Aí, calma. Não, mas aqui, Léo, a gente tá escalando o mesmo time do Grêmio, 4-1-3-2. Eu faria, tá? Eu faria Bitelo, Cristaldo e o Depena. Pra mim, o Depena é um baita do jogo. Eu gosto muito do Alan Patrick também. Gosto muito do Alan Patrick. Só que daí, comparando o Alan Patrick e Cristaldo, eu ficaria com o Cristaldo. E aí eu faria Bitelo, Cristaldo e o Depena. Mas por isso, César, que foi a minha pergunta de, ok, no grupo de posição a gente vai pensar, escolher 3 caras e é isso? Ou a gente vai posição por posição? Por que eu te pergunto tentar ser coerente, né? Tentar ser coerente no máximo. Não, né? E essa é a minha tentativa exatamente pra gente não fugir disso e ser sensato, que é a nossa marca aqui. A gente galhofa, mas a gente é sensato no que a gente vai falar. O meu ponto é o seguinte, se eu for comparar posição por posição, seria Alan Patrick Cristaldo, Bitelo e Carbajo Joni, Bitelo e Depena. Aí gera muitos debates aqui. O meu ponto é o seguinte, guris, e aí por isso que eu tô trazendo. Se a gente pode fazer esse ajuste, o Bitelo seria esse segundo volante, Alan Patrick por um lado e Cristaldo do outro, e estamos resolvido o ponto. Entendeu? O meu ponto é esse. Eu reajustaria isso aí. Tá, podemos ser coerentes e levar para esse lado. Acho que tá bem, acho que não tem nenhum absurdo, saca? Porque daqui a pouco, quando a gente tiver o produto final do Renato a Renato aqui, quando a gente tiver o produto final do Renato a Renato, a gente vai olhar e vai, poxa, isso aqui tá coerente. Ou daqui a pouco um jogador que deveria estar ali não tá porque bateu com outro de qualidade e outros 2 não tão bons entraram na lista, sabe? Eu acho que não faz tanto sentido. Então vamos lá. Não sei se vocês concordam, então, Bitelo, Cristaldo, e aí Depena ou Alan Patrick? Vocês dois, gurizados. Eu vou de Depena. Depena, o Babiton? É que eu não tô 100% com isso tudo, tá? Porque eu não posso ser incoerente com o que eu falei lá no início, quando eu disse assim, ó, eu gosto mais do Reinaldo, mas eu acho que o René tá mais estável. É a mesma coisa, por exemplo, assim, ó, o Cristaldo, as últimas 2 partidas foram exuberantes do Cristaldo. Mas antes, ele estava um jogador bem nota 6. E o Inter só ganha quando o Alan Patrick resolve ganhar o jogo. Mas é o Pedro Henrique que faz o gol, sim, mas é tudo jogada do Alan Patrick. Então eu acho o Alan Patrick o principal jogador do Inter, porque sem ele, talvez o PH nem conseguisse fazer gols. Né? Então, para mim, eu concordaria com aquela ideia do Dalpiaz de manter Alan Patrick, Bitelo. E aí escolher mais um. E escolher mais um. E daí, tipo assim, se fosse Alan Patrick, Bitelo e Depena, eu não me assusto. Mas se entrar, no caso, o Cristaldo ali também, fecharia. Mas, cara, pra mim, eu acho que da meia cancha do co-irmão, o Alan Patrick é o mais titular, na minha opinião. Tá, então tem 2 votos aqui pro Alan Patrick entrar certo, e o Léo vai de Depena, e eu também acho que o Depena precisa estar. Então, talvez... Tá, e os outros votos, como é que estão? Bitelo tem 4. Bitelo vai, de qualquer jeito. E os votos pro Cristaldo estão como? Eu iria de Cristaldo também, além do Depena. E não iria de Alan Patrick. Eu iria de Cristaldo. Mas o que eu tô te perguntando, César? Já que a gente ficou nessa definição, vamos tentar botar um número nisso aí, entendeu? Tipo, o Alan Patrick tem 2 votos, o Depena tem 2 votos, o Bitelo tem 4, já tá dentro. Beleza. E aí então é simples. Minha sugestão pra gente bater. Então é simples, ó. Bitelo vai, tá? O Alan Patrick, vocês dois acham que é fundamental, e também não tem nenhum absurdo pra mim, e o Alan Patrick, então o Alan Patrick tá. Bitelo, Alan Patrick tá. E no ataque a gente já sabe, eu já até escrevi aqui, é Pedro Henrique Soares. Tassiano. Pedro Henrique Soares. Como assim? É Pedro Henrique Soares o ataque dessa não tem que dizer. Não, sério que nós vamos escalar 11 jogadores e o Tassiano não vai ganhar uma posição sequer? Não vai ganhar uma posição. O Renato porque ele é o melhor reserva pra todas. Não, ele ganha todas as posições do Renato, não vou botar ele numa. Que desaforo. Isso é um desaforo. Então, a empresa azul.
Eu vou concordar na canalista do Babton ampliando o seguinte, nós estamos fazendo Renato a Renato e não vai ter Tassiano. Você é maior Então, eu vou coerência dizer o do mundo. seguinte, sabe onde é que eu vou colocar? A gente pode comparar o técnico, mas teve uma pergunta. Não, esquece. Eu vou cortar por um pedido do César no começo do programa. Eu vou cortar. Eu ia entrar numa galhofa, mas nessa galhofa, o pessoal que tá perguntando ali no chat sabe o que eu estou falando, eu diria, Tassiano. Tá, mas eu tenho uma sugestão rápida, então, tá? Pra ser coerente. Renato. O meio-campo, a gente vai botar Bitelo, tem todos os votos, né? Daí tem um meio que tá indeciso ainda, que ficou batido nos votos, não ficou quase empatado. Porque tá Bitelo e Alan Patrick, falta um meio só. Tassiano por dentro. Tassiano, cara, tem que ser ele. É Renato, tem que ser Renato. Tem que ser Tassiano. Ai, meu. Sério meu. Tá, então eu vou aqui de Depena. O cara bota um voto próprio, foda-se. Então eu vou de Depena e tá resolvido o negócio. Pode ser? Como é que ficou? Então o time ficou assim, ó. Tá na tela pra vocês, meu. Tá na tela pra vocês, ó. O time ficou esse aqui, ó. O time ficou esse. Vai, caceta. Ó, Renato. Keiler, Bustos, Vitão, Kahneman e René. Vidiaçante, Bitelo, Alan Patrick, Depena, PH e Soares. O técnico, evidentemente, é o Renato. Então vamos lá. Deles tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá? Então, claramente. Nós tem 1, 2, 3, 4 e o técnico 5. 7-5 para eles. Claramente internacional favorito no Grenal. Claramente. Grêmio, pra quem conhece, Pachola é verdade, acabou. Underdog. É isso aí. Se tá aqui na Pachola é verdade, acabou. É a opinião mais sensata do Estado e do Brasil e acabou. É isso. Olha só, vamos lá, gurizada. Vamos lá, vamos dar ali. Fechou então. Agora que eu tô vendo os comentários, a galera tá brava com a gente. Pois é, fazer o quê? O Gabriel muito brabo, o Leonardo muito brabo, o Juliano Soares, o programa o quadro é Renato a Renato. Então, como é comparativo entre Renato e Renato, não se tem outra escolha a não ser Renato, obviamente. Vocês estão malucos. Outra, quem é que tem mais Libertadores nessa conversa? Acabou a discussão. Exatamente. Bom, gurizada, hoje, por motivo de força maior, vamos encerrar a live por aqui, beleza? Pode ser? E a gente fecha todas. Valeu, Léo. Valeu, Babton. Valeu, Matheus. Sem o craque? Não, vamos lá. Não vai ser tu. Logo mais a gente tem Papo Pachola a partir das 7 horas da noite, tá? Fiquem aqui com a gente. E, claro, né, a nossa transmissão no domingo no Clássico Grenal também tá garantida. Beleza, gurizada? Tudo certo? Valeu. Até mais. Logo mais no Papão. Tamo junto. É o Grêmio e não adianta.